Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. Até que o Natal nos separe. Catherine Walsh. Livro 2. Notas sobre o conteúdo. Este livro faz referência a um relacionamento controlador. Se esse tema for potencialmente sensível para você, favor ter cuidado ao ler. Este é para Lucy. Prólogo. Megan. Queria não estar de salto. Também queria não estar de vestido de noiva, mas o que eu queria mesmo era não estar de salto. É bem difícil correr de salto. Também é bem difícil correr quando o seu sutiã chique novinho em folha está se cravando na pele de tão apertado e o seu couro cabeludo está sendo repuxado por 100 milhões de grampos. Queria não ter escolhido usar o cabelo preso. Queria um monte de coisas nesse momento. Mais do que tudo, queria que tia Susan largasse o maldito celular. Pela quina da parede eu a vejo andando pra lá e pra cá no corredor do hotel. Ela usa um vestido rosa choque e um chapéu branco chamativo e sei lá porque faz questão de ter essa conversa importantíssima bem em frente aos elevadores. O que é que ela está fazendo aqui? Não deveria estar na igreja? Eu deveria estar na igreja, então ela com toda certeza deveria estar também, mas não. Está aqui. Berrando no celular e bloqueando minha rota de fuga. Rota de fuga. Meu Deus do céu. Que tal ser um pouco mais dramática, Megan? Aposto que você não consegue. Tia Susan ri, virando-se na minha direção, e volto a colar o corpo à parede para me esconder. Vai ver, é um sinal. Um sinal rosa choque me dizendo que tomei uma decisão burra e deveria simplesmente voltar para o meu quarto e esperar o fotógrafo. Que, aliás, custou uma fortuna. Toda festa custou uma fortuna, mas em especial o fotógrafo. Se bem que não tanto quanto a comida. Pelo menos a comida ainda pode ser consumida, não? Seria um desperdício. E a gente pagou há semanas. Eu deveria ter deixado um bilhete escrito no espelho. Desculpa estragar o dia de vocês, mas, por favor, aproveitem os bolinhos de caranguejo. O simples fato de pensar nisso me faz olhar para o quarto de novo, mas então tia Susan começa a rir, e a risada dela é tão alta e repentina que de repente parece um copo de água gelada sendo jogado na minha cara. Não. Eu não vou voltar. Não vou voltar porque preciso ir embora. Preciso ir embora. Preciso ir embora. Preciso ir embora. Eu me endireito, me imaginando plenamente decidida e determinada em vez de acelerada de tanta cafeína e enjoada enquanto deixo para trás os elevadores e parto em direção à escada de serviço pela qual passei mais cedo. Juro que eu não sabia o que ia fazer quando acordei hoje de manhã. Eu não sou essa pessoa. Essa pessoa impulsiva, que faz as coisas no último segundo. Em geral, sou bem calma, bem prática, mas é que simplesmente não posso. Não posso me casar com Isaac. E com certeza é melhor tomar essa decisão agora do que daqui a 6 meses. Melhor agora do que passar uma vida inteira sabendo que fiz a escolha errada. Foi tio Ted quem me fez decidir. Tio Ted, que uma hora atrás entrou no quarto com o restante da minha família e me entregou um envelope sem lacre. O mesmo tipo de envelope que me deu quando fiz a primeira comunhão, quando fiz a crisma e em todos os aniversários e natais desde que eu era criança. Um envelope contendo um cartão escrito com a letra fluida e bem feita dele, acompanhado por várias notas de dinheiro novinhas para me dar uma força. Assim que ele me entregou o envelope, tomei minha decisão. Vai ver, eu estava esperando o envelope. Porque sabia que, se fosse embora cedo demais, se desistisse dessa história toda com antecedência, todo mundo simplesmente me convenceria a voltar atrás. Estou levando só minha mochila, uma mochila escolar velha e esfarrapada que deixava minha mãe horrorizada, mas que insistia em trazer por seu valor sentimental. Dentro dela não há nada além do meu celular, minha carteira e as roupas com as quais cheguei ao hotel, mas não dá tempo de me trocar. Não dá tempo de fazer nada a não ser ir embora e pronto. Mais fácil falar do que fazer. Descobri que, quando se é uma noiva no dia do casamento, não se pode sequer ir ao banheiro sem 3 pessoas aparecerem para ajudar, e foi preciso muita insistência e muito só quero ficar um pouco sozinha para conseguir que me deixassem em paz. Provavelmente tenho no máximo 5 minutos até que alguém venha me procurar, e estou usando um vestido branco imenso. No momento, sou bem fácil de encontrar.
Desço a escada de um jeito desajeitado e barulhento, agarrada ao corrimão, e depois de mais ou menos 1 hora, na verdade deve ter sido apenas 1 minuto, saio em um corredor praticamente idêntico ao anterior. Sigo a placa verde de saída que aponta para os fundos do edifício. Não tem ninguém por perto. Eu sabia. Todos os convidados estão na igreja, aqui do lado, e a maioria dos funcionários do hotel está a postos no lobby, para comemorar quando eu passar. No site tem fotos deles fazendo isso. É um dos itens do pacote de casamento. Achei bonitinho quando vi, mas agora pensar nisso me faz apressar o passo e segurar a barra do vestido para não prender nos sapatos. Eu deveria ter planejado isso melhor. Deveria ter trazido um tênis. Deveria ter avisado alguém. Deveria ter investigado se essa saída teria um alarme. Essa possibilidade me ocorre assim que cruzo as portas duplas, fazendo careta na expectativa de que uma sirene dispare ou luzes pisquem a qualquer momento. Nada acontece. As portas se fecham com um barulho trêmulo, e pronto. Consegui. Recupero o fôlego e fico esperando a dúvida me invadir, mas ela não vem. Sinto apenas meu instinto me dizendo para dar o fora daqui, e, tirando algumas questões ligadas ao consumo de laticínios, ele nunca me deixou na mão. Só preciso arranjar um táxi. Preciso arranjar um táxi, aí vou poder. Tá perdida? Levo um susto. Acho que chego a soltar um gritinho. Eu me viro ao ouvir a pergunta e me deparo com um homem bem ao meu lado. Christian. Paro na frente dele, paralisada de surpresa, e a primeira coisa que me vem à cabeça, a primeira coisa a qual meu cérebro aturdido e em pânico se agarra é: mas que raios Christian Fitzpatrick está fazendo no meu casamento? Eu não o convidei. Não troquei mais do que 2 palavras com ele em toda a minha vida, apesar de termos estudado na mesma sala durante nossa infância inteira, e desde então só o vi de relance nas vezes em que ele apareceu na nossa cidadezinha de visita. Mas já tenho minha resposta antes mesmo de terminar a pergunta. Por que ele não teria sido convidado? Minha mãe convidou todo mundo. Primos de 5º grau, amigos de amigos de amigos. É esse tipo de casamento. Ela provavelmente localizou metade das crianças com as quais fiz colônia de férias aos 12 anos. Talvez até todas. É claro que todo mundo com quem estudei seria convidado. Inclusive Christian Fitzpatrick. Ele está na sombra logo à esquerda da porta, o celular numa das mãos e um cigarro aceso na outra. O cabelo preto está penteado para trás com gel e não consigo não reparar que está de gravata. Estranho. Quer dizer, sei que é um casamento, mas ele jamais, em momento algum, nem um único dia, nunca, apareceu na escola com a gravata obrigatória do uniforme. E agora ali está ele, a gravata de seda azul esverdeada arrematada com um nó bem dado. Fico tão comovida ao ver isso que chega a ser esquisito. Como se ele tivesse feito esse esforço por mim. Mas então os olhos dele baixam para o meu vestido, depois pousam na minha mochila, e volto a ficar nervosa, sentindo a pele formigar. Christian não é de dedurar os outros, mas também era aquele tipo de menino que adorava uma confusão, e já posso até vê-lo dando o alarme só pela diversão. Ele conclui sua avaliação e sustenta meu olhar com uma expressão inescrutável, ao mesmo tempo que leva o cigarro à boca e dá uma lenta tragada. Ai, não. Christian. Mega. Ele diz meu nome como se fosse uma provocação, como se estivéssemos no recreio. Mas não há crueldade em seu tom. Pelo contrário, ele parece achar graça. Precisa de uma mãozinha? Faço que não com a cabeça, e ele dá outra tragada. Nenhum dos dois se mexe. Beleza, diz ele por fim. Eu não falo nada se você não falar. Como eu fico olhando para a cara dele sem entender, ele ergue o cigarro como explicação. Então solta pelo canto da boca um filete curto de fumaça. Vai lá, acrescenta. Então sua atenção se volta para o celular e ele começa a rolar a tela como se eu não existisse. Como se eu não estivesse. Ai. Espero mais um segundo para ver se ele está brincando comigo antes de dar um passo hesitante para a frente, depois outro, e mais outro, até passar apressada por ele, o coração novamente batendo forte. A liberdade é pra lá, diz ele, bem alto. Eu me viro na mesma hora e passo por ele de novo, balbuciando um valeu. Nunca vou me recuperar da vergonha que estou sentindo. Mas, no momento, essa é a menor das minhas preocupações. Dessa vez, sinto os olhos dele cravados em mim enquanto saio correndo para contornar a lateral do prédio, mas o ignoro ao dobrar a esquina e me vejo no estacionamento do hotel.
está lotado de carros, mas deserto de pessoas, vazio a não ser por um ou dois taxistas parados para garantir suas vagas. Embarco no primeiro que vejo, dando um susto no pobre homem ao volante, que estava com a cabeça enfiada num jornal. Mas que, os olhos dele se arregalam no retrovisor quando bato a porta, e ele se vira para me observar. A senhora é a noiva? Não. Tiro do caminho o excesso de pano do vestido e abro a mochila. Tecnicamente, não estou mentindo. O senhor está livre? Eu tenho dinheiro vivo. Muito. Envelopes cheios de dinheiro. A expressão dele se suaviza ao notar meu tom de voz cada vez mais histérico e se estica para me dar uns tapinhas no braço. Não se preocupe com isso, moça. Eu acredito na senhora. Sei o que está parecendo, mas é que eu sou taxista há 40 anos. A senhora acha que é a primeira noiva em fuga que eu pego? Ele torna-se virar para frente, com ar totalmente profissional. É só me dizer para onde está indo, e eu levo a senhora. Eu seria capaz de chorar diante de tanta gentileza. Para Dublin. Por favor. Reservei um quarto de hotel aleatório com um nome falso, e é onde pretendo ficar enquanto decido o que fazer. Não conheço ninguém na cidade, ou seja, ninguém vai me procurar lá. Mas o motorista está hesitando. Faz ele, num tom leve. Pensei que estivesse pensando em alguma estação de trem. Dublin é meio longe, se eu pudesse ver alguma prova de que. Jogo o envelope no banco do carona, e sua postura muda na mesma hora. Muito bem, então. Alguma rádio de preferência? Digo que não e fico olhando pela janela enquanto ele engata a marcha. Não sei o que espero ver. Isaac me perseguindo? Minha avó aos prantos? Tudo que vejo são carros e olhares de curiosidade dos outros taxistas. E, embora ainda me sinta culpada em relação à festa, a mentira e a fuga um tanto abrupta do que deveria ter sido o resto da minha vida, não estou arrependida. Por acaso, a decisão certa era a mais dramática, e, enquanto meu motorista de fuga sai do estacionamento, a única coisa que sinto é alívio ao deixarmos para trás o hotel, a igreja e o meu futuro. Capítulo 1. 5 anos depois. Christian. Esse pub está com cheiro de academia. De vestiário de academia. De vestiário de academia no primeiro dia útil do ano, cheio de corpos suados, toalhas molhadas e gente demais invadindo meu espaço pessoal. Porque, de fato, tem gente demais invadindo meu espaço pessoal. Gente demais falando alto e esbarrando em mim, como a mulher aqui atrás que tenta se espremer para passar pela minha cadeira, mas pelo visto não consegue fazer isso sem cravar o cotovelo nas minhas costas. Eu me encolho para a frente e estendo a mão para minha bebida como desculpa para me afastar dela, mas faço cara feia quando o grupo ao nosso lado irrompe em gargalhadas escandalosas. Eles têm toda a pinta de turistas. 6 pessoas de cara jovem usando capa de chuva cara e tênis de caminhada confortáveis. Será que são alemães? Christian. Ou quem sabe holandeses? Christian. Que foi? Paro de encarar o pessoal da mesa ao lado e vejo Zoe me observando do outro lado da nossa mesa minúscula. Você acha que eu deveria usar franja? Que? Outra pessoa se espreme para passar, mais um cotovelo enfiado nas minhas costas. Franja, repete Zoe. Respondo, distraído. Claro. Não muito comprida. Ela faz um movimento de cortar em frente à testa, com uma expressão seríssima. Tipo aqui. Vai ficar ótimo. Mas será que combina comigo? Como é que eu vou saber se? Cuidado. Digo rispidamente para um cara de terno vagabundo que quase derrama uma taça de vinho na minha cabeça. Tenho a impressão de que você não está tendo uma noite legal, mesmo com o meu papo tão divertido. Estou tendo uma noite ótima, resmungo. E tenho certeza de que iria amar seu papo se conseguisse te escutar, só que não consigo. Você escolhe uns lugares horríveis. Ela faz cara de chocada. Esse é o meu pub preferido. Tá lotado. É o pub preferido de muita gente. E não costuma encher tanto, acrescenta ela. É que hoje tá chovendo. Está chovendo, fato. Consigo ver a chuva batendo brusca e violentamente na janela de vitral acima da cabeça dela. Isso explica o cheiro de umidade por toda parte. E a súbita multidão de funcionários de escritório, todos com uma cara meio amassada após passar o dia inteiro à mesa de trabalho. E se for assimétrica? Indaga Zoe.
Do que você? Da franja. Ela parece irritada agora, como se o problema fosse eu, não o lugar onde estamos. Dá para me ajudar a decidir? Achei que você seria bom nisso. Por que eu seria bom em opinar sobre franjas? Porque o seu cabelo é incrível. Exclama ela. Olha só isso. É tão grosso, tão macio. Agora são os turistas que se viram para me encarar quando ela praticamente grita a frase para o pub inteiro. Zoe. Cabelo bonito em homem é um desperdício, prossegue ela, sem dar atenção a eles. Tipo cílios. Por que vocês têm cílios tão compridos? Eu pago 50 euros para fazer lifting de cílios, e você aí parecendo uma boneca vitoriana. Engasgo com a cerveja e largo o copo antes que derrame. Isso é um elogio, insiste ela. Imagino. Se você tá tão preocupada assim com um corte de cabelo, fala pra Molly cortar primeiro. Aí você pode ver se fica bom ou não. Ela começa a dar um muxoxo, mas então arregala os olhos e pega o celular, provavelmente para mandar uma mensagem para Molly, sua irmã gêmea idêntica. A gêmea idêntica em questão namora meu não idêntico irmão Andrew, e em dezembro nossas famílias decidiram passar o Natal juntas em Chicago, onde o casal mora. Como éramos os dois irmãos sarcásticos de plantão, acabamos passando bastante tempo juntos. Não teve nenhuma conotação romântica, mas Zoe é direta de uma maneira que me agrada e vive a vida bem do jeito que ela quer, então nos damos incrivelmente bem. Ela foi uma das primeiras pessoas com quem fiz contato quando me mudei para Dublin alguns meses atrás, e fiquei secretamente aliviado com a facilidade com que aceitou que eu entrasse na vida dela aqui. Mesmo que às vezes seja difícil acompanhar seu raciocínio. Você já pensou em usar franja? Pergunta ela, olhando fixamente para minha testa. Mas, antes que eu consiga responder, uma mulher de blusa decotada e calça jeans excepcionalmente justa aparece do nosso lado e põe a mão espalmada em cima de um banco vazio. Com licença, diz ela, já quase levando o banco embora. Vocês estão usando. Isso é uma criança. Zoe e eu nos viramos para o filho dela de quase 2 anos, Tierna, sentado ao lado da mãe e aproveitando sua hora de tela diária num tablet. Acho que sim, responde Zoe devagar. Ele já estava aqui quando a gente chegou. É brincadeira dela, digo quando a mulher a encara. Verdade, diz Zoe. Foi mal. É que eu tô nervosa. É a primeira vez que ele encontra o pai. Ela torna a se virar para mim, subitamente emotiva. Que bom que você veio. E lá vamos nós. Ele não é meu filho. Eu só preciso do banco, diz a mulher, depressa. Ele não é meu filho, repito enquanto Zoe finge choramingar. Se você pudesse dar um pouco de privacidade pra gente. A desconhecida se afasta às pressas com o banco até um grupo de mulheres que, após alguns cochichos, se viram todas na nossa direção. Reprimo um suspiro. Algum dia você vai se cansar de fazer isso? É justamente para isso que eu trago ele. E precisava trazer o Tierna? Você adora o Tierna, repreende ela, fingindo tapar os ouvidos do menino. Eu adoro o Tierna, sim. Mas todo mundo parte do princípio de que eu sou o pai dele. E daí? E daí, digo, enquanto ela lhe dá um beijo na cabeça, que isso meio que dificulta conhecer alguém. Você quer conhecer alguém no pub? Você é o quê, um velho? Eu sou. Você não pode dar em cima das mulheres em pubs. A gente não quer isso. Se um homem desconhecido olhasse para mim hoje, eu olharia tão feio para ele que o cara precisaria fazer um canal dentário. Essa expressão não existe. Mas eu não dei a entender que existe. Ela torna a se recostar. Como você tá ranzinza hoje? Estou mesmo. Sei que estou. E o problema não é ela, nem o filho dela, nem mesmo este pub, embora, sim, o pub seja grande parte do problema. A questão sou eu. Já faz meses que ando de mau humor, e não sei por que achei que voltar para a Irlanda fosse ser a solução, mas na verdade isso piorou ainda mais as coisas. É que eu tô cansado, digo. É óbvio que ela não acredita em mim, mas desiste do assunto quando meu celular vibra em cima da mesa. Se for trabalho, vou confiscar esse celular. Não é trabalho. É um e-mail do meu irmão mais velho, Liam, com a lista habitual do que os filhos dele vão querer do Papai Noel. Acho que é preciso respeitar quem se planeja com tanta antecedência.
Dia 1º de dezembro e o cara já está se organizando. Mas ele sabe que eu levo a sério o papel de tio preferido, portanto lhe mando um obrigado rápido antes de ver se alguma coisa precisa ser encomendada já. Minha mãe te convidou pro Natal? Pergunto, enquanto pesquiso uma casinha de bonecas superfaturada e cheia de detalhes. Convidou, responde Zoe. Mas é provável que eu fique em Dublin. Olho para ela com surpresa. Zoe é mãe, mas é também a única outra pessoa solteira vinculada às nossas famílias imediatas, tendo optado pela fertilização in vitro para ter Tierna, e eu estava feliz por receber um pouco de ajuda à mesa do jantar. Na verdade, estava contando com isso. Mas achei que a gente tivesse combinado. A gente considerou a ideia, corrige ela. Mas sua mãe já tem muita coisa com que se preocupar sem uma penca de bocas a mais para alimentar. Acho que a gente vai passar na casa dos meus pais. Pedir comida chinesa. Mas a Molly vai vir, insisto. Você não quer passar o Natal com ela? Zoe dá de ombros. Ela vai vir pro Ano Novo. É o mesmo clima. Só que em outra noite. O clima não é nem um pouco o mesmo. Talvez não pra família Fitzpatrick. Qual é o drama? Tá com medo de o Natal ser insuportável de chato sem mim? Eu sempre tenho medo disso, respondo, muito sério. Mas você deveria ir. Nem que seja só pra passar o dia. Vai me salvar de todos os outros casais que... Ah! Interrompo a frase no meio, sem gostar da expressão no rosto dela. Que foi? A questão é essa, então, diz ela. Mais um cara se sentindo sozinho por passar mais um Natal sem ninguém. Eu não me sinto. Você super se sente. Você é a própria definição de se sentir sozinho. Por que mais estaria perdendo tempo com uma mãe solo e o filho de 2 anos dela num pub que você detesta numa sexta à noite? Pelo visto, para uma sessão de terapia, respondo, mas ela me ignora. Você já tá bem grandinho. Não precisa ir passar o Natal na casa dos seus pais se não quiser. É claro que eu quero. As palavras são instantâneas. Automáticas. Zoe não se deixa enganar nem por um segundo. O que houve com aquela moça com quem você estava saindo? Pergunta ela. Ana Oise. Ela parecia legal. Ela me trocou por um jogador de rugby. E ela não era legal. Também tenho quase certeza de que ela estava me roubando. E aquela dos braços supermalhados, de cabelo preto? Está focando na carreira. O que é que ela? Influencer. Zoe pressiona os lábios. Vai ver, você deveria tentar namorar uma bibliotecária. Ou alguém de touro. Vai ver, eu deveria simplesmente aceitar a vida de solteiro. Mas você se sente sozinho. Eu não me sinto, paro de falar quando ela sorri. Você é solteira e não se sente sozinha. Eu nunca disse que o problema era ser solteiro. Você pode estar com alguém e se sentir sozinho. E pode estar sem ninguém e não se sentir nem um pouco sozinho. Eu levei 10 anos saindo com caras e pensando que tinha alguma coisa errada comigo antes de perceber que era mais feliz sozinha. E agora olha só pra mim. Sou tão bem resolvida que chega a ser injusto com os outros. Bom, vai ver, eu sou assim. Vai ver, fico melhor solteiro. Oh. Amigo. Zoe faz um biquinho. Não. Você com toda a certeza precisa de uma namorada. A outra metade da laranja, feitos um pro outro, esse tipo de coisa. Mas você não. Não. Nunca. Nunquinha. Não. Ela dá de ombros. Se acontecesse, eu estaria aberta, mas estou legal assim. Além do mais, não quero me prender demais. Você literalmente tem um filho. Eu tenho o quê? Tá. Termino de tomar meu chopp e me levanto enquanto Zoe se vira para Tiernan com uma expressão chocada. Isso já perdeu a graça, real. É um clássico, rebate ela, limpando um pouco de creme de chocolate do queixo dele. Os clássicos nunca perdem a graça. Não vou discutir. Quer outra Coca Diet? Se você pagar. Eu paguei a última rodada. Olha só que cavalheiro, diz ela com uma voz encantadora. Tiernan? Eu me abaixo para encarar o menino. Nós nos dávamos super bem quando ele era bebê,
mas agora que está se desenvolvendo e virando um ser humano de verdade, ele alterna entre me achar a melhor pessoa do mundo e me ignorar por completo. Hoje é a segunda opção. Tá com sede? Quer um suco? Pergunto para ele. Suco? Repete Zoe, e o menino se digna a assentir, distraído, antes de voltar a se concentrar na tela. Ele vai querer um uísque, diz ela para mim. É pra já. Eu me viro e na mesma hora sou obrigado a me esquivar de uma garçonete que me lança um sorriso enquanto equilibra nas mãos uma torre de copos vazios. Ela olha para trás, obviamente interessada, e para um instante chego a cogitar, mas o gesto enfático de Zoe cortando a própria garganta põe abaixo meu pequeno plano. Certo. Preparando-me para a espera inevitável, deixo a segurança da nossa mesa e vou me unir à turba diante do balcão do pub. Quem visse o movimento juraria se tratar do único pub aberto em Dublin, consequência da localização bem no epicentro dos pontos turísticos e prédios comerciais. O cheiro de academia só piora quando me aproximo, mas não deixo de reparar que sou igual àquelas pessoas presas no engarrafamento reclamando dos outros carros, então tento ignorar o fato e me espremo atrás de uma mulher que está gritando o pedido dela para se fazer ouvir em meio ao caos. Ela parece tão mal ajambrada quanto todos os outros no pub, o cabelo castanho se assenta em ondas já quase secas na altura dos ombros, e a blusa ensopada deixa aparecer o contorno da alça de um sutiã. Desvio o olhar, mas isso só me faz prestar atenção no homem ao meu lado, que bufa e olha feio a cada 5 segundos como se isso fosse fazer os funcionários assoberbados atenderem mais depressa. Isso tudo está me dando dor de cabeça, e não pela primeira vez questiono as escolhas que me trouxeram até aqui. Achei que a essa altura da vida eu já fosse estar trabalhando em algum arranha-céu. Em alguma sala com paredes de vidro com uma vista esplendorosa e um futuro mapeado pela frente. E eu estive nesse lugar. Por um tempo, pelo menos. E daquela sala eu via o sol nascer e se pôr, e ficava sentado trabalhando na minha cadeira ergonômica. E trabalhei, porque era isso que se esperava de mim. Porque essa supostamente era a solução para tudo. Para a surpresa de todos, eu era o inteligente da família. Não queria ser. Não tentei ser. Simplesmente fui. A escola foi fácil. A faculdade foi fácil. Tirei 10 em todas as provas, conquistei todo mundo nas entrevistas, arrumei bolsa para estudar administração e lá fui eu. Nada disso mudou nada. Quer dizer, visto de fora, é claro que sim. Consegui as notas, os diplomas e os empregos. Fiz amizade com pessoas que viajavam para esquiar e namorei mulheres com nomes como Venetia, que sempre pareciam ter muito dinheiro apesar de trabalharem em editoras minúsculas que só publicavam 2 livros de poesia experimental por ano. Usava roupas bacanas, comia coisas bacanas e comprava coisas bacanas. Investi meus bônus e doei dinheiro para instituições de caridade, e fiz tudo o que um alpinista social deveria fazer, mas mesmo assim continuei inquieto. Incompleto. Era como se todas as outras pessoas soubessem seu lugar no mundo, menos eu. Como se todas conhecessem algum grande segredo. E, por mais coisas que eu fizesse certo, tudo sempre parecia errado. Zoe queria ser mãe, então foi e teve um filho. Meus irmãos têm cada qual sua companheira. Meus colegas têm a carreira deles, e eu tenho um apartamento vazio, um emprego que a cada dia me interessa menos e amigos e namoradas que vêm e vão, causando tão pouco impacto na minha vida que estou começando a acreditar que tem alguma coisa errada comigo. Por mais bonitos que sejam meus cílios. Meu celular vibra de novo, mas ignoro esse fato ao mesmo tempo que um grupo de funcionários de escritório adentra o pub, juntando-se à pequena multidão ao redor do balcão. Quando eles chegam, eu finalmente consigo travar contato visual com o barman, que entrega uma nota fiscal para a mulher na minha frente. 2 coisas acontecem ao mesmo tempo. Alguém do grupo me empurra para a frente para tentar ver que chopp eles têm ao mesmo tempo que a mulher pega a taça e começa a se virar, com os olhos voltados para os próprios pés para ver onde está pisando. Por um segundo, sinto um corpo morno encostar no meu, e então uma lufada de flores emana do cabelo da desconhecida. Ela obviamente esperava que não tivesse ninguém logo atrás dela, então dá um arquejo assim que percebe que tem, e a súbita inspiração termina num palavrão quando é empurrada para o meu peito, fazendo a taça que está segurando virar e os 175 ml de vinho tinto se derramarem bem na minha camisa. Capítulo 2. Megan. Não estou tendo um dia bom. Na verdade eu diria mais, diria que estou tendo um dia ruim. E tudo bem. Acontece.
Mas é que hoje deveria ter sido um dia ótimo. Eu deveria ter feito minha aula de musculação de manhã, e eu adoro minha aula de musculação. E depois era aniversário da nossa recepcionista, ou seja, ia ter bolo na firma. Quando saísse do trabalho, eu ia doar sangue com a Lauren de vendas, porque a Lauren de vendas odeia agulhas e precisa de apoio durante todo o processo. Em seguida, como recompensa por salvar uma vida e tal, ia voltar para casa, colocar uma máscara facial e assistir à obra-prima cinematográfica que é A Múmia, de 1999, e ir dormir às 10 da noite. Um dia ótimo. Mas, em vez disso tudo, a aula foi cancelada, de modo que não tive minha dose de endorfina, a reunião durou mais do que o previsto, de modo que não comi bolo, e então David, o cara com quem venho trocando mensagens sem graça, mandou: "Não esquece que a gente vai sair hoje à noite." E eu respondi: "Claro que eu não esqueci." Só que tinha esquecido inteiramente que íamos sair hoje, porque só aceitei sair com ele porque estava me sentindo mal amada e com aquela TPM que bate uma semana antes da menstruação. Sendo assim, em vez de ir doar sangue com Lauren e me sentir ótima comigo mesma, fui doar sangue com Lauren enquanto retocava ansiosamente a maquiagem e depois fui embora antes do período recomendado para ficar no estabelecimento caso você desmaie porque estava atrasada, e aí choveu, e aí cheguei neste pub de merda e David mandou um putz, me enrolei todo no trabalho, e agora acabei de virar uma taça inteirinha de vinho tinto da casa na camisa de um cara. Mil desculpas, digo, vendo a mancha se espalhar rapidamente pela frente da camisa dele. Eu pago a lavagem. Se você me der seu número, eu... Megan? Levanta a cabeça depressa, o que é um erro, já que o movimento repentino faz surgir em pontinhos nos cantos do meu campo de visão, mas em meio à súbita tontura consigo focar no homem à minha frente. No homem frustrantemente familiar que é a cara do... Christian. É mesmo Christian. Christian Fitzpatrick. Aqui. Em Dublin. O que é a coisa mais estranha de todas, porque a última vez que o vi foi. Ele começa a girar na minha frente, o que é meio esquisito até o mundo inteiro começar a girar, o que é mais esquisito ainda até eu perceber que na verdade nada está se mexendo. Eu é que estou. Eita! Ele me segura pelo braço, envolvendo meu bíceps com os dedos cálidos para me firmar. Tudo bem com você? Tudo, é que, não está tudo bem. Estou com as pernas meio bambas. Você tomou alguma coisa? Eu tomei o ônibus pra cá. Não completo a frase, e ele me segura com mais força, me puxando para longe do caos. A pequena multidão abre caminho como se alguém a tivesse empurrado, e todo mundo me encara com curiosidade enquanto sou conduzida até uma fileira de mesas junto ao balcão. Ela precisa se sentar, diz ele para o homem mais próximo, que só faz nos encarar de senho franzido. Mas eu... Levanta daí, diz Christian com uma voz muito irritada. Dou um sorriso para me desculpar debilmente enquanto o cara se afasta depressa. Senta, diz ele para mim. E, como isso parece uma ótima ideia, eu me sento, com a sensação de que vou vomitar. Na verdade, eu com certeza vou vomitar, e Christian deve ver isso na minha cara, porque nem sequer me dá qualquer aviso antes de segurar minha cabeça por trás e empurrá-la entre as minhas pernas. Respira fundo, ordena ele, e fecha os olhos com força enquanto espero meu corpo se acalmar. Tudo bem com ela? Pergunta outro homem. Tudo. Ela bebeu demais? Não, responde ele, tenso, e isso põe fim ao diálogo. Ele sempre foi abrupto assim? Não me lembro de ele ser desse jeito. Megan? Não que eu o conhecesse muito bem. Você está com alguém? Pergunta ele. Alguma amiga? Na verdade, era para eu estar no encontro. Quer que eu vá chamar o cara? Acho que ele me deu um bolo. É um primeiro encontro. Eu me endireito devagar, satisfeita quando o mundo não começa imediatamente a rodar. Foi mal, acabei de doar sangue. Christian parece não acreditar. Você foi doar sangue antes de um primeiro encontro? Eu estava bem, até não estar mais. Tento outra inspiração e o mundo continua como está. Ele me deu um bolo. Nossa, por mim esse dia poderia acabar. Desculpa pela sua camisa. Lavando sai. Mas não seria melhor você? Você foi dar em cima de alguém, né? Uma voz nos interrompe, e uma loira bonita aparece ao lado dele com uma criança pequena apoiada no quadril. Tentou pegar alguém no pub e agora olha só. Ficou com a camisa cheia de vinho. Tô sabendo, diz Christian. Ela então volta seu olhar curioso para mim.
Tudo bem com você? Tudo, respondo. Só tô meio enjoada. Ele causa esse efeito nas pessoas. Essa é a Megan, explica Christian num tom monótono. Conheço ela da minha cidade. Ah. Legal. A mulher sorri para mim. Você é bibliotecária? Tá bom, Zoe, valeu, interrompe Christian antes de eu conseguir responder. Já tá de saída? É, ele tá ficando de mau humor, te vejo semana que vem? Dá tchau pro tio Christian, acrescenta ela, passando o menino para ele beijar antes de se virar outra vez para mim. Tem certeza de que você tá bem? Pergunta, gentil. Só preciso ficar um tempinho sentada. Eu fico com ela, declara Christian, devolvendo o menino. Se por você tudo bem. A mulher me lança outro sorriso de empatia e então vai embora, misturando-se à multidão com um último tchau. Amiga da família, explica Christian. Assinto, o que só faz minha cabeça voltar a rodar. Não precisa ficar, digo a ele. Sério. Eu vou ficar bem. Você não parece bem. É que esse é o meu jeito normal. Aham. Iniciamos uma breve disputa para ver quem pisca primeiro, que ele vence. Numa escala de 1 a 10, quanto ainda tá com vontade de vomitar? 7. Eu tô ótima, acrescento depressa. Sério. Vou só ficar lá no banheiro e... tá, pode vir também. Não reclamo quando ele me pega pelo cotovelo e me ajuda a ficar de pé. Principalmente porque de fato preciso de ajuda, e estou me sentindo mal demais para me constranger com isso. Constrangimento é um problema para a Megan do futuro. A Megan do presente só quer cama. Christian me leva até os banheiros unissex nos fundos do pub, que não são muito bons. Mas estão vazios e tem um cestinho com absorventes internos gratuitos ao lado da pia, então, sabe como é, pontos extra. Ou pelo menos eu penso assim. Isso não parece impressionar Christian, que olha em volta como se estivesse pegando uma doença pelo simples fato de ficar ali parado. Vou pegar uma água pra você, diz ele, e me solta. Não precisa mesmo. Tá, ele já foi. Christian Fitzpatrick. 1. Não me mexo enquanto a porta se fecha, testando meu estômago para garantir que tudo fique no lugar. Quando me sinto segura, dou uma olhada nas mensagens para ver se a minha para David continua marcada como lida. Vai ver, ele morreu. Ou foi preso. Ou... Tá, ele desistiu. Bom, ele que se dane se acha que vou ficar aqui esperando. Esse dia foi uma bosta, e eu gostaria que terminasse bem. Ou seja, com pizza, máscara facial e filmes. Saio do perfil de David e mando uma mensagem para minha colega de apartamento. Talvez Frank consiga se liberar do laboratório só por essa noite para me fazer companhia. Quase desmaiei no pub. Ela responde na hora. Querendo chamar atenção. Estou falando sério. Começo a digitar uma explicação quando ela me liga. O fato de você ter atendido direto me leva a pensar que não está trabalhando tanto quanto deveria, digo a ela. Eu nem tô trabalhando, responde ela a queima-roupa. Estou com o Cláudio. O quê? Por quê? Pra gozar, Megan. Por que mais seria? Frank é uma boa colega de apartamento. Mas é péssima para namorar. Ou vai ver, simplesmente gosta de pegar geral. Fica passando de um cara para outro como se estivesse experimentando todos eles para ver se cabem, e, ao longo dos 2 anos desde que fomos morar juntas, nunca a vi ficar com uma pessoa por mais do que poucas semanas. Ela diz que não vai se contentar com nada menos que sua alma gêmea. Mas acho que ela é exigente demais. Achei que você tivesse dito que ele pisca de um jeito estranho, comento, enquanto organizo os absorventes internos em pequenas fileiras. E pisca mesmo. Mas acabei me apegando. Sabia que ele toca sax numa orquestra? Não. Bom, ele toca. Sabe o que isso quer dizer? Não, e se tiver relação com o seu futuro orgasmo, acho que nem quero saber. Dou um suspiro cheio de autopiedade. Que foi? Pergunta ela. Nada. É que eu sou uma burra, só isso. Doei sangue depois do trabalho, aí me apressei e fiquei tonta. Você disse que desmaiou. Eu quase desmaiei, corrijo. Tem uma grande diferença. Uma diferença bem pequena, rebate ela. Quer que eu vá para casa? Não. Achei que você estivesse trabalhando.
Gozar é bem mais. Cruza olhares com Christian quando ele entra no banheiro, e ele ergue as sobrancelhas. Bem mais importante, concluo, aceitando o copo d'água com o máximo de dignidade que consigo reunir. Você é importante, diz Frank, com firmeza. Posso gozar em casa. Eu sei. Vivo te escutando. Então, eu vou. Frank, eu tô falando sério. Vou pegar um táxi e ficar vendo TV. Estava só tentando te dar uma desculpa para tirar a noite de folga. Mas... divirta-se, digo, e olho para Christian de relance. Ele está examinando com ar estudioso um cartaz que anuncia a noite do karaokê da semana que vem. Mas obrigada por se oferecer para desistir de transar por minha causa. Eu sei que já faz um tempo. Não vou nem ficar brava com essa piada porque é verdade. Me manda uma mensagem quando chegar em casa. Pode deixar. E vê se não desmaia de novo. Pode deixar, prometo, e Christian se vira para mim ao mesmo tempo que desligo. Minha avó. É bom manter contato, diz ele. Então me olha com atenção, mas sua expressão preocupada se desanuvia um pouco diante do que quer que esteja vendo. Você já tá com uma cara melhor. Ah, é? Estou me sentindo melhor mesmo. Só então percebo isso, e aí tomo uns golinhos d'água para ter certeza. Peguei isso aqui também, diz ele, brandindo um saquinho de amendoim. Não sabia direito o que era melhor. Ferro, digo. Assisti ao vídeo sobre o que fazer após doar sangue antes de entrar na clínica, e em seguida ignorei todos os conselhos. Mas vou chutar que o espinafre deles tinha acabado. É sexta-feira, Megan. Sorrio e pego o amendoim enquanto meus olhos descem até a mancha que agora cobre metade da camisa dele. Se você se oferecer outra vez para pagar a lavagem. Eu não ia, digo, embora com certeza fosse. Acho que vou para casa. Tem certeza? Absoluta. Como que aproveitando a deixa, a porta do banheiro se abre e quase acerta Christian na bunda quando um grupo de mulheres entra cambaleando. Basta olharem para ele para começarem as risadinhas, todas adoravelmente bêbadas, mas ele parece não notar ao segurar a porta aberta, ainda focado em mim. Nossos olhares se cruzam como se isso fosse algo que fizéssemos toda noite, e então ele inclina a cabeça. Te acompanho até lá fora, diz. E é exatamente isso que faz, me protegendo para passar pelo seu novo fã-clube e entrar outra vez no meio da confusão. Você costuma vir aqui? Pergunta ele, enquanto visto meu casaco. Credo, não, respondo sem pensar. Droga. Vai ver, esse é o pub que ele frequenta. É legal e tal, mas eu costumo, é? Megan? Não respondo, distraída ao ver duas pessoas atracadas num dos cantinhos ali perto. Uma delas é inteiramente desconhecida para mim, e a outra. Bom, melhor rir para não chorar, certo? Brincadeira. Eu com certeza vou chorar mais tarde. Sem entender, Christian segue o meu olhar. Quem é? Indaga ele. Não me dou ao trabalho de mentir quando David se desvencilha da mulher com a intenção de chamar uma garçonete e em vez disso me vê. Um dia ruim. Real, oficial. O cara que eu ia encontrar. Capítulo 3. Christian. Mal consigo dar uma olhada no cara antes de Megan se colar no meu corpo e passar a mão pelas minhas costas, praticamente se pendurando em mim. O que é que você tá? Dá um sorriso. Que? Dá um sorriso. Ordena ela, e agita os dedos para o homem. Otário, acrescenta entre os dentes cerrados. Eu deveria ter sacado pelo perfil. Procuro alguém que não se leve a sério demais. Que raios isso quer? Ela respira fundo quando passa um braço em volta de seus ombros e a aperto junto a mim. Não abro um sorriso propriamente dito, mas um sorrisinho irônico para o babaca que obviamente a tratou mal, o mesmo cara que agora tem a audácia de fazer cara de zangado. Mas, como a última coisa que quero é entrar numa briga tosca no meio desse pub de bosta, assim que ele se levanta faço nós dois nos virarmos e a levo dali. Espera, protesta ela, tentando olhar para trás. Eu quero. Finge que não é com você, falo para Megan enquanto ele chama o nome dela. Deixa ele se rasgar. Ou eu poderia armar um barraco, retruca ela, esperançosa. Quase dou risada enquanto abro caminho para sairmos do pub. Parou de chover, mas a chuva deixou em seu encalço um campo minado de poças, pontuando com ênfase cada buraco e cada bueiro entupido da rua.
Algumas almas corajosas se arriscam a pegar outro toró encolhidas debaixo de um toldo, entre elas um grupo de homens no fumódromo à nossa esquerda, que conversam agarrados a seus chopes. Obrigada por ter cuidado de mim, diz Megan quando paramos. E por ter me ajudado a não sofrer uma humilhação. Sinto muito pelo seu encontro. Eu não, resmunga ela, esfregando as mãos uma na outra. Parece estar com frio. Você deveria comer alguma coisa, digo, tentando pensar num restaurante por perto. Megan, porém, já está andando até o meio-fio enquanto examina com um ar de expectativa a fila de carros que aguarda no sinal fechado mais adiante. Em casa eu como. Franzo o senho. E como você vai chegar em casa? De táxi. Em Dublin. Sei que é uma missão impossível. Como que para pontuar o que ela diz, a fila de carros avança e todos ignoram seu braço estendido. Ela, porém, não parece se abalar, simplesmente pega o celular e abre um aplicativo de corrida compartilhada. Isso não faz com que eu me sinta melhor. Quer que eu te acompanhe uma parte do caminho? Você não vai conseguir nada por aqui. Não a essa hora da noite. Eu não moro tão longe assim, diz ela. Vou dar mais 5 minutos, e se não rolar, vou a pé. Sozinha? A preocupação toma conta de mim e me dá vontade de me remexer no lugar. Bom, na verdade me dá vontade de fumar, mas em vez disso me remexo sem sair do lugar e fico revirando o isqueiro dentro do bolso. A noite mal começou, mas é inverno, está escuro, e pensar nela voltando para casa a pé sozinha simplesmente não parece certo. Eu preferiria ir com você. Ela parece espantada. Você quer me acompanhar até em casa? Se você não achar ruim. Ei! Um dos homens se dirige a nós em voz alta, afastando-se de seu grupo. Tá tudo bem aí? Pergunta ele para Megan com uma voz de esse cara está te incomodando? Sinto uma onda de irritação, mas Megan se limita a assentir. Ele é meu amigo. Mas valeu. Certeza? Certeza, repete ela, sorrindo. Boa noite para você. O desconhecido ergue uma das mãos num gesto de quem acata e nos deixe em paz. Eu me viro para Megan com cara de expectativa. Amigo, é. Melhor amigo, diz ela. É uma honra de verdade, então de nada. Você percebe que isso significa que agora vai ter que me deixar te acompanhar, né? Como seu amigo. Melhor amigo. Melhor amigo, repito, mas mesmo assim ela hesita. Não precisa. Mas eu quero. Ela torna a olhar para o trânsito, obviamente dividida, e eu penso, pronto, agora a gente vai se despedir, mas então ela baixa os olhos para o aplicativo e vê que a corrida que solicitou foi cancelada. Os dias ruins têm isso de bom, digo, quando a expressão dela se desfaz. Sempre terminam. Ela guarda o celular no bolso e franze os lábios. Eu realmente não moro longe. Então não vai demorar. Por favor, acrescento. Minha mãe me deserda se eu não fizer isso. Como vai a Colleen? Pergunta ela, e tento não demonstrar surpresa por ela lembrar o nome da minha mãe. Vai bem. Feliz na certeza de ter criado bem os filhos. Megan bufa, e seu rosto se franze de indecisão antes de voltar a relaxar. Tá bem. Obrigada. E, simples assim, começo a acompanhá-la até em casa. Sinto vergonha de ter insistido tanto assim que entramos na rua principal. Está tarde, mas não tanto. É, isso sim, aquele horário esquisito em que o pessoal do happy hour está voltando para casa, mas ainda é cedo para a galera da balada, e as ruas são uma mistura de roupas de trabalho e vestidos curtinhos. Desviamos de um grupo de caras de tecnologia, com suas mochilas de marca e os crachás ainda no pescoço, e quase trombamos com um grupo de mulheres saindo de outro pub, acendendo cigarros com as unhas impecáveis. Prendo a respiração até elas ficarem bem para trás e mantenho o olhar fixo à frente. Faz 3 meses que parei de fumar na Marran. E tem sido uma merda. É minha 4ª tentativa, mas esse é o tempo mais longo que já fiquei sem fumar, e estou decidido a fazer dar certo, a largar o cigarro de vez, embora às vezes a vontade seja tanta que tenho a sensação de que minha garganta vai se fechar, e em algumas noites não consigo dormir mais do que poucas horas, e fico tão frustrado que seria capaz de. Então, digo, estampando um sorriso no rosto. O que você tem feito desde que, você sabe? Desde que larguei meu noivo no altar e fugi da cidade. É. Isso. Bom,
Eu me mudei para cá e agora trabalho com marketing, diz ela. Acabo assentindo, porque como se deve reagir quando a pessoa diz que trabalha com marketing? E você gosta? Pergunto, por educação. Gosto. E ela parece tão sincera, tão alegre ao dizer isso, que olho para ver se não está brincando. Não está. Trabalho numa empresa de removedor de mofo ecológico, prossegue ela. A gente já tem alguns produtos no mercado, mas ainda é um negócio bem pequeno. Minha chefe criou a empresa na própria cozinha poucos anos atrás, e agora estão falando em expandir para a Europa. O salário não é incrível, mas eu gosto de trabalhar lá. Ela faz uma pausa. Na verdade, acho que adoro. Você parece surpresa. Todo mundo sempre achou que eu fosse virar professora. Meus pais achavam que eu fosse acabar na cadeia, então você tá se saindo melhor do que eu. Ainda dá tempo, diz ela num tom ameno, e sobe mais o zíper do casaco. E você? Esteve esse tempo todo em Dublin? Ela parece cética, o que compreendo. Apesar de ser uma capital, Dublin é pequena, e não é incomum esbarrar regularmente em conhecidos. Acabei de me mudar para cá, explico. De Londres. A empresa onde eu trabalho abriu uma sucursal na Irlanda e me colocou como responsável. Que vacilo. Nem me fala. E como tá indo? Dou de ombros. Bem, acho. Ninguém me demitiu ainda. Você gosta? Da grana, sim. Ah. Trabalhar para viver, esse papo? É isso. Mas então o que você faz para viver? O tom dela é exploratório, descaradamente curioso, e tenho um verdadeiro flashback. Não uma sensação de déjà vu. Não um vago já passei por isso antes, mas sim uma lembrança cristalina de Megan aos 7 anos, sentada na sala de aula com a mão levantada e a testa permanentemente franzida enquanto fustigava nossa professora com uma saraivada de perguntas. Mas por quê? Isso me irritava profundamente. Mas agora tudo o que sinto é uma espécie de afeto pela mulher ao meu lado. É reconfortante saber que tantos anos podem se passar e parte dela continuar igualzinha. Ainda estou tentando entender isso, respondo, com sinceridade. Ela parece aceitar a resposta enquanto atravessamos um cruzamento e adentramos aquele espaço intermediário entre cidade e subúrbio. Não é exatamente a melhor parte da cidade. Não sei dizer se as coisas são mal conservadas de um jeito hipster ou de um jeito real, mas Megan parece saber aonde está indo. E o resto do pessoal? Pergunta ela. E o Liam? Casou, respondo, pensando no meu irmão mais velho. Tem 2 filhos. Tão normais e bem resolvidos que chega a ser esquisito, por isso mesmo devem ter puxado a mãe. O Andrew mora em Chicago e arrumou uma namorada. E a Hannah tá fazendo faculdade de moda. Faculdade? Megan faz uma careta. Tô me sentindo uma velha. E vocês? Sei que ela só tem a mãe e um irmão, mas nem por decreto consigo lembrar o nome dele. Como vai o? Aidan, completa ela. Ele mora em Melbourne. Não me pergunte fazendo o quê, mas tem alguma coisa a ver com software para algum outro software, e é numa daquelas empresas cultuadas. Foram 6 meses de entrevistas e ele agora vive trancafiado no escritório. Tipo, toda vez que ele tenta sair, eles colocam um fliperama novo ou coisa parecida. Ele parece um passarinho que não consegue sair do ninho. Ele vem passar o Natal em família? Aham, responde ela, enfatizando o tom. O grande encontro. Olho para ela ao sentir o viés desconfortável de sua voz. Vocês se dão bem? Ah, não é isso, diz ela depressa. O Aidan é ótimo. Um pé no saco, mas ótimo. Eu quero ver ele. É que eu tô nervosa de voltar. Já faz um tempinho. Um tempinho quanto? Uma eternidade, responde ela, e leva um segundo para entender o que está dizendo. Tá de brincadeira. Desde o casamento? Eu não fui embora exatamente de boa com todo mundo. Mas isso faz anos. Eu lembro quanto tempo faz, retruca ela, malcriada. Eu me calo enquanto tento lembrar o que aconteceu depois que ela foi embora. Não grande coisa, para ser bem sincero. Eu já estava de ressaca naquele dia, para começo de conversa, e só me lembro de um monte de gente cochichando pra lá e pra cá. Tirando o meu prazer em ver algo acontecendo para animar um pouco as coisas, nunca pensei muito no assunto a não ser.
Bom. Meus olhos se voltam para Megan no momento em que ela aperta o botão do sinal para atravessar a rua, e a imagem dela vestida de noiva de repente surge tão nítida na minha cabeça como se tivesse sido ontem. Juro que até hoje sou capaz de sentir o calor daquela tarde, a rigidez do meu terno. Eu tinha escapulido da igreja para ficar alguns instantes sozinho, e pensava que era só isso que poderia querer até ela irromper por aquelas portas feito um vendaval impossível de conter. Um vendaval de salto-agulha, mais um vendaval. Foi nesse instante que ela passou de alguém que eu mal conhecia a uma das pessoas mais interessantes da minha vida. E logo depois sumiu. Eu prometi para minha mãe voltar esse ano, diz ela, me puxando de volta para o presente. Mas, considerando a chance de esbarrar com o Isaac e o fato de rever todo mundo, vivo inventando desculpas para não ir. Isaac. O ex. Outro aluno da primeira fila. Só que menos bonito. Ele ainda mora lá. Até onde eu sei, sim, responde ela. Nossos pais continuam amigos. Não dá para ir sem chamar atenção? Chegar e sair de fininho na calada da noite? Pode ser. Sim, se o Aida não viesse. Mas ele vai vir, e minha mãe quer fazer uma festança e, se ela suspira. Você tem razão. Vai dar tudo certo. Já faz anos, mas é que fico com medo de voltar e parecer que faz 5 minutos. E o meu terapeuta não ficaria feliz se eu regredisse. Ele disse que eu progredi muito, e para mim é muito importante ser a paciente preferida dele. Nada mais normal, concordo. Bom, então. Não posso falar nada. Também estou pensando em não ir para casa dos meus pais. Passar o Natal? Por quê? É que tento pensar numa explicação que não inaugure um festival de autocomiseração. Família. Ela aguarda, e então assente com seriedade ao ver que não continuo. Família é complicado. Pois é. 1 segundo de silêncio. Mas não tão complicado quanto a minha situação. Não. Reprimo um sorriso. Noiva fugida do altar com certeza vence. A gente deveria passar o Natal juntos. Ser a desculpa um do outro. A desculpa? Meu amigo quer que eu fique em Dublin e tal. A gente poderia pedir comida. Ver uns filmes. Encher a cara de vinho. Ela parece desejosa. Sem ter que ficar se mostrando. Sem ter que ficar sorrindo falso. Sem ter que ficar ouvindo perguntas sobre escolhas de vida. Ou parceiros de vida, acrescenta ela. Só as coisas boas e nenhuma das ruins. Um Natal de ovelhas desgarradas. É isso que a gente é? Eu compro uma torta de sorvete, é tudo o que ela diz, e me guia para atravessar a rua. Megan me conta mais sobre o trabalho dela enquanto caminhamos, e só demora mais alguns minutos para diminuir o passo e parar em frente a um pequeno prédio de 3 andares. O poste dá um zumbido grave e lança uma luz alaranjada sobre nosso trechinho de calçada, mas o restante da rua está às escuras. Olho ao redor, apreensivo por ela, mas Megan parece à vontade ao tirar da bolsa um chaveiro rosa de pompom e fazer um gesto indicando a porta. É aqui, diz. Adorei esbarrar contigo. Eu também. Manda um oi para sua família. Claro. Você também. Esse é um fim claro da conversa, mas ela não sai do lugar. Simplesmente continua mexendo nas chaves enquanto me encara com uma ruguinha entre as sobrancelhas. E estou pronto para dizer boa noite, já mapeando mentalmente meu caminho para casa, quando ela abre a boca e apaga qualquer outro pensamento da minha cabeça. Quer subir? Paraliso, e juro por Deus que até Megan parece surpresa com o próprio convite, mas ela não volta atrás. Nem fica vermelha. Fica apenas esperando, ainda girando as chaves, ainda olhando para mim, e pela primeira vez nessa noite eu a enxergo de verdade. Não é a primeira vez que noto que Megan O'Sullivan é gata. Muito gata. Sempre foi. Olhos azul acinzentados, traços finos. O cabelo castanho vai até os ombros com o mesmo corte de quando éramos mais novos, mas a claridade do poste reparo em uns fios ruivos aqui e ali, reluzindo à luz artificial. Ela já fez isso antes. Dá para perceber pela segurança que ela demonstra enquanto espera a minha resposta. E é isso que me ajuda a me decidir. Isso, e também o leve puxão interno que me fez acompanhá-la até em casa, a curiosidade e a atração que me fazem não querer me despedir ainda. Que me fazem pensar a que se dane. Acho ótimo.
Capítulo 4. Megan. Ah, não. Ah, não. Vai ver, eles tiraram mais sangue de mim do que eu pensei. Essa é a única explicação possível para o que acabou de acontecer. Quer subir? Quer subir e transar comigo, Christian Fitzpatrick? Então é por aqui. Pode ir entrando. Fica à vontade, desgraça. Isso é pensar com o tesão, não com a cabeça. Tirando meus olhos. Porque os olhos veem aquilo que os olhos veem, e estou vendo. Christian. Todas as minhas amigas, sem exceção, eram apaixonadas por ele. Ou pelo menos apaixonadas naquele estilo. Ele tem o cabelo bagunçado e é da galera do fundão. Ele não tem mais o cabelo bagunçado. Tem o cabelo bem arrumadinho. Bastante escuro, cheio e penteado, e se veste bem, e usa um relógio caro. Foi por isso que o convidei para subir. Porque ele é um espetáculo. Minhas intenções não têm a menor profundidade. Só o fato de que estou sem transar há algumas semanas, e sou uma mulher rasa com necessidades rasas. Necessidades essas que, sejamos honestas, esse homem não tem cara de que vá ter qualquer dificuldade para atender. Mas no mundo ideal ele também seria um desconhecido. Alguém que não conhece o meu passado e não está nem aí para o meu futuro. Que está pensando só nesta noite. Se bem que nenhuma regra diz que preciso vê-lo de novo. E não é que ele tenha dito não. Não é que tenha. Ai, meu Deus, estou cogitando a possibilidade. Batuco na pia com os dedos enquanto encaro meu reflexo. 5 anos. Faz 5 anos desde a última vez que o vi, e sabe-se lá se não vai demorar mais 5 para voltar a vê-lo. Ou quem sabe 10. 20. A vida toda? Eu poderia cair morta amanhã e... Sai desse banheiro, Megan. Seja uma pessoa normal e saia desse banheiro. Borrifo um pouco do perfume da casa em mim mesma antes de abrir, corajosamente, a porta, meio que torcendo para ele ter escapulido de fininho, assim a decisão terá sido tomada por mim. Ele não escapuliu. Ficou à vontade, exatamente como falei para fazer, antes de balbuciar alguma coisa sobre precisar fazer xixi. O casaco dele está pendurado bem dobradinho no encosto de uma cadeira, o celular em cima da mesa, e ele próprio está ocupado examinando uma foto Polaroid pregada com durex na geladeira onde apareço com Frank. Ele se endireita quando apareço e se vira com um sorriso no rosto. Sorriso que desvanece assim que vê o meu, forçado. Quer beber alguma coisa? Pergunto, animada. Tem cerveja. Cerveja tá ótimo, diz ele, enfiando as mãos nos bolsos enquanto me encaminho para a pequena cozinha estreita. Legal seu AP. Não é verdade, mas obrigada por mentir. Essa garota da foto mora contigo? É, a Frank. Ela faz doutorado em microbiologia. Impressionante. Passa quase o tempo todo comendo e chorando, mas acho que é tudo parte do processo. Abro a geladeira e fico encarando o interior sem ver nada enquanto sigo tagarelando. Dei sorte com ela. Num apartamento pequeno como este a gente deveria estar se engalfinhando, mas nos damos bem. Ela é bem de boa. Pego 2 garrafas na prateleira, e ao me virar dou de cara com ele examinando uma das muitas cestas de lã espalhadas pelo apartamento. Eu observo pegar um novelo roxo no alto e revirá-lo na mão como se tivesse quase certeza do que, mas quisesse se certificar. Você pinta? Pergunta ele após longos segundos. Eu, hã? Não, eu. Então vejo que ele tentou fazer uma piada. Ah, para. Ele sorri. Um sorriso de verdade. É um sorriso encantador, que faz aparecer ruguinhas nos olhos e me transporta das minhas lembranças de infância para as de adolescência. Um lampejo do Christian que eu conhecia naquela época, dando em cima de metade da turma. Que foi? Pergunta ele, quando apenas continuo a encará-lo. Nada. Mas então digo, todo mundo era afim de você na escola, sabia? Ele apoia um dos ombros na parede, e seu sorriso se enche de ironia. Sabia. É claro que sabia. Mas você não, acrescenta ele. Você nem sabia da minha existência. Eu? Abro as garrafas, pasma com esse revisionismo da nossa história. Era você que não sabia da minha, senhor conquistador. Eu sabia da sua existência, sim. Era difícil não saber. Sempre sentada na primeira fila, respondendo a todas as perguntas. Eu precisava desviar da sua mão levantada só para conseguir ver o quadro.
Como se alguma vez você olhasse pro quadro, digo, bufando, e ele ri. É uma risada gostosa. Grave, rouca e... Seguro as garrafas enquanto penso nas palavras dele. Ele não está errado. Eu sabia da existência dele, só que de um jeito meio vago. Periférico. Eu não era afim de Christian porque era afim de Isaac. Só tinha olhos para Isaac. A ponto de jamais ter me ocorrido sequer olhar para mais ninguém. Eu faço tricô, explico, indicando Alan com um gesto. Tenho uma loja online. Ah, é? Ele parece ligeiramente impressionado. E ganha muito com isso? Tipo menos de 20 libras por mês. Ele ri outra vez e lança o novelo no ar antes de recolocá-lo na cesta. Isso começou quando? O tricô. Não lembro. É como perguntar quando aprendi. Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.